Pensa só, você recebe uma promessa que vai contra toda a lógica. Uma promessa de vida nova justo quando tudo parece ter chegado ao fim. Hoje, a gente vai mergulhar na história de como uma promessa que parecia impossível foi, na verdade, selada para sempre. É uma análise sobre fé, identidade e, claro, um compromisso eterno. Essa é a grande pergunta, né? Quer dizer, quando a realidade grita na sua cara que é impossível, mas uma voz maior insiste que vai acontecer, como é que a certeza nasce no meio disso tudo? É exatamente essa jornada de confirmação que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa confirmação, o nosso caminho vai ter 5 partes. Primeiro, vamos sentir o peso da dúvida que pairava no ar. Depois, a gente vai ver como nomes novos podem criar destinos novos. Na sequência, vamos explorar a força de uma aliança perpétua e o que significava sua marca física, para no final, a gente entender o legado que tudo isso deixou. Bom, entrando aqui na nossa primeira parte, a gente já se depara com uma tensão gigantesca. De um lado, uma promessa divina, grandiosa. Do outro, uma realidade humana que, vamos ser sinceros, fazia tudo parecer uma piada. E o primeiro obstáculo era o tempo. Dá uma olhada nisso. Abrão tinha 99 anos de idade. Biologicamente falando, a chance dele ser pai, e muito menos pai de uma nação inteira, parecia completamente nula. E o problema não parava por aí, ele era duplo, o que deixava a situação ainda mais crítica. A esposa dele, Sarai, tinha 89 anos, e além da idade, as escrituras deixam claro que ela era estéril. Sabe, se existia um roteiro para o impossível, era exatamente este. Então, o ponto central é este. Deus tinha prometido que Abrão seria pai de uma multidão. Só que décadas e décadas se passaram e o casal, já idoso, continuava sem filhos. A fé deles estava sendo testada ao máximo. E a dúvida, com certeza, era uma sombra constante ali. Certo. Então, como é que Deus começa a virar esse jogo? A primeira confirmação não vem na forma de um milagre visível, mas de algo talvez ainda mais profundo, uma mudança de identidade. É que, no mundo antigo, o nome de alguém não era só um rótulo, era a essência da pessoa, o destino dela. Olha só a transformação aqui neste slide. À esquerda, a gente tem Abrão, que significa pai exaltado. É um nome de honra, sim, mas com foco nele. Aí Deus intervém e o renomeia para Abraão, que significa pai de uma multidão. De repente, o nome deixa de ser sobre o status pessoal dele e passa a definir um propósito que mudaria o mundo. E essa transformação não foi só para ele, não. Sarai, à esquerda, significava minha princesa, indicando alguém nobre, mas dentro do seu próprio clã, da sua própria casa. Ao se tornar Sara, à direita, ela vira princesa de forma universal, ou mãe das nações. O papel dela se expande de uma família para o mundo inteiro. E este versículo mostra o poder por trás dessa mudança. Não foi uma sugestão, foi uma declaração, uma ordem. O nome foi mudado porque, na perspectiva de Deus, aquele futuro já era um fato. A nova identidade era a primeira grande garantia de que a promessa era para valer. Agora vamos para a segunda camada dessa confirmação. Uma promessa verbal é poderosa, claro, mas para tirar qualquer sombra de dúvida, Deus resolve transformar isso num contrato formal, solene, o que a gente chama de aliança. Pensa numa aliança ou concerto como o contrato mais sério que alguém podia fazer naquela cultura. Era bem mais que um acordo. Era um pacto profundo, uma relação de compromisso mútuo, sabe? Com termos e obrigações que uniam as duas partes de um jeito que não podia ser quebrado. E essa aliança tinha dois lados muito claros. De um lado, Deus se comprometia a ser o protetor divino daquela linhagem e a dar-lhes uma terra. Em troca, a responsabilidade de Abraão e dos seus descendentes era viver em fidelidade a esse pacto, de geração em geração. Era, na essência, uma parceria entre o céu e a terra. E aqui está o ponto que simplesmente aniquila a dúvida. Não era um acordo temporário. Foi dito com todas as letras que era uma aliança perpétua. Isso queria dizer que o compromisso de Deus não ia morrer com Abraão. Ele ia continuar vivo, passando por todas as gerações futuras, para sempre. Com a identidade redefinida e o pacto formalizado, só faltava uma última peça. Um sinal físico, algo que pudesse ser visto e tocado como um lembrete constante dessa relação tão especial. Esse sinal foi a circuncisão, uma marca física, pessoal e permanente, que serviria como um selo visível, inconfundível, da aliança entre Deus e o povo de Abraão.
Mas essa marca era carregada de um simbolismo muito profundo. Como a gente vê aqui, ela tinha pelo menos 3 camadas. Primeiro, era a marca da descendência. Por ser no órgão reprodutor, ela apontava direto para o futuro, para a semente prometida. Segundo, o sinal de uma aliança eterna, uma marca permanente, que não se apaga, refletindo a natureza do pacto. E terceiro, e talvez o mais importante, era um símbolo da consagração, que apontava para algo interior, uma circuncisão do coração. E essa ideia de um significado interior é tão poderosa que séculos e séculos depois, o apóstolo Paulo retoma ela. Ele explica que o verdadeiro sentido do sinal físico sempre foi apontar para uma transformação espiritual, uma mudança no coração que não é feita por mãos humanas, mas pela própria ação de Deus. Tá, então, no fim das contas, o que tudo isso significa a longo prazo? Qual é o legado dessa promessa que foi confirmada de um jeito tão marcante? E aqui a gente chega no grande legado. Essa história nunca foi só sobre um homem ou uma nação. A aliança com Abrão foi o ponto de partida de um plano muito, mas muito maior. Um plano que, através da linhagem dele, acabaria estendendo uma bênção para todas as famílias da Terra. E isso nos deixa como a reflexão final, para a gente pensar. A aliança foi chamada de perpétua, e o seu sinal físico apontava para uma realidade espiritual. A questão que fica no ar é como essa aliança eterna e a sua marca interior se manifestam no mundo hoje. Uma pergunta para a gente continuar a explorar.